Muito bom dia, Jornal da Câmara começando, 11 horas 32 minutos. Na edição de hoje a gente vai ver, além da previsão do tempo, tem notícia do esporte, notícia local e a gente começa a série de entrevistas com os vereadores a partir de agora no Jornal da Câmara. Muito bem, Jornal da Câmara começando, obrigado pela sua companhia, sua confiança aqui com a gente diariamente na TV Câmara. Seguinte, só a título de informação, eu falei que ontem eu ia, mas estava tendo sessão, como a maioria de vocês pôde acompanhar, então não consegui chegar a tempo para mostrar o fechamento do pronto-socorro do Itamaraty, né, que é o que mais perto, PAS, a Unidade de Pronto Atendimento do Itamaraty. Mas todo mundo também já deve saber que foi um caos só, né? Uma bagunça só. A Santa Casa, não adianta criticar a diretoria, administração ou o provedor ou quem é que seja, médicos e funcionários, não adianta, porque o que aconteceu era o que todo mundo já previa, o que todo mundo esperava. Aconteceu que foi todo mundo parar na Santa Casa na segunda-feira à noite, que é um dos dias, depois do final de semana, que a Santa Casa recebe o maior número de pacientes. E foi isso que aconteceu, pessoas que chegaram a ficar mais de 7 horas aguardando atendimento. Volto a dizer, dessa vez não dá para culpar a Santa Casa, porque a Santa Casa está fazendo muito mais do que obrigação em atender a população. Aí cabe a culpa a quem fechou diminuiu, né, reduziu o horário de atendimento dessas unidades de saúde. Ontem, durante a sessão, o Cacai falou uma coisa bem interessante na sessão de ontem. Ele pegou e falou assim, falou algo do tipo assim, que tem vereador que durante 3 anos e meio ficou agradecendo e falando bem do executivo. E agora, depois que ele perdeu, tá falando mal. Então que esses vereadores não deveriam falar mal. Aumentando a proporção disso aí, eu vou me encaixar nisso aí. Então eu posso, né, continuar criticando, porque durante todo esse tempo eu estive aqui criticando as coisas erradas da administração. Então não adianta falar que eu estou batendo em cachorro morto, porque até dia 31 de dezembro o prefeito é o prefeito da cidade. E fez a bagunça que fez ontem a Comissário da Saúde, lembrando que o prefeito da cidade é médico. E até então, considerado um dos melhores médicos na área, né? Ele é gastroendocrinologista, é isso, né? Então, era o que todo mundo esperava, que ele cuidasse da saúde, não foi o que aconteceu, talvez por isso que não ganhou eleição, e aí vai fechar o posto de saúde. Ah, meu Deus, só em Jaú. Vamos ver a previsão do tempo, que o tempo fica mudando, as crianças ficam com gripe, aí as mães não conseguem chegar no posto do Itamaraty, nem na Policlínica, nem no distrito de Potunduva, depois do horário do serviço, porque o posto de atendimento já fechou. Aí vai todo mundo para Santa Casa. Vamos ver como é que fica o tempo. Durante o fim de semana, chuvas intensas ocorreram em São Paulo e também no Rio de Janeiro. Agora as condições para a chuva aumentam ainda mais no Sudeste, por conta de todo o calor que tem feito na região e também da passagem de uma frente fria, que vem do sul do país e que já nesta terça-feira entra no estado de São Paulo. No estado paulista, as pancadas de chuva serão frequentes nesta terça-feira, especialmente no oeste e também no sul paulista, onde as pancadas começam já pela manhã. Risco de temporais no estado de São Paulo e temporais que acontecem com ventania. Por quase toda a região, o dia vai ser de sol, com temperaturas elevadas e pancadas de chuva entre a tarde e a noite, desde o Triângulo Mineiro até o Rio de Janeiro e também o Espírito Santo. Por enquanto, o ar continua seco nas áreas da norte capixaba e também por todo o norte de Minas Gerais. A temperatura mínima prevista é de 20 graus em São Paulo e de 21 em Belo Horizonte, máximo alcançando os 33 graus em Vitória e calor no Rio de Janeiro de 40 graus, que pode ser recorde nesta terça-feira. E na próxima quarta, a frente fria chega ao Rio de Janeiro
e provoca chuva, deixando o céu nublado o dia todo na capital e também no litoral paulista, onde as temperaturas ficam amenas. Por quase toda a região, as pancadas serão frequentes e acontecem com ventania, especialmente em São Paulo, Triângulo Mineiro, sul de Minas e no Rio de Janeiro, onde desde cedo o céu terá bastante nebulosidade. E na quinta-feira o ar fica abafado no sudeste. Em quase toda a região, pancadas de chuva à tarde e à noite. Céu nublado e chuva desde cedo na capital e também no litoral paulista. E, portanto, a previsão do tempo para os próximos dias. Gente, dá tempo. Vamos abrir lá os... Como é que é, Carlinho? Posto de atendimento de saúde, não é unidade básica de saúde. É posto de atendimento de saúde. Muito bem, já está aqui ó, no fundo, o Beto vai colocar primeiro na tela para vocês terem uma visão do que é que a gente tem aqui. Então aí os dados do Fernando Frederico em relação à votação do Fernando Frederico. Afinal de contas, a gente começa hoje a exibir para vocês uma série de entrevistas com os 17 vereadores eleitos. Lembrando que nenhum dos 17 ainda estão diplomados. Mas, seguindo a lógica da democracia, vereadores eleitos pelo voto e depois pelas leis eleitorais, que tem aquele do coeficiente que a gente já explicou aqui para vocês. Então, são os 17 eleitos que provavelmente são os 17 que vão assumir o cargo a partir do dia 1º de janeiro. O Fernando Frederico foi bem votado na cidade toda, né? A gente agora aqui com detalhes, o Fernando Frederico não teve voto apenas no Centro de Ressocialização e na Daltira de Toledo Castro. No Túlio Espíndola de Castro, vamos começar pelo maior aqui. Ô Beto, enche a tela aí pra mim, que aqui o meu eu perdi aqui. Enche aí a tela pra mim, Beto, do Fernando Frederico no Caetano Lourenço de Camargo. Ele teve 476 votos à votação do Fernando Frederico. Depois, o Fernando foi votado com 376 na Fundação na Faculdade de Filosofia da Fundação. Continuando, nós temos depois o Fernando aparecendo com 262 votos no Domingos e Magalhães, 238 votos no Lopes Rodrigues. O Fernando Frederico teve também, vamos diminuindo aqui, 177 votos no Major Prado, 174 votos na Maria de Lourdes Camargo Melo, 156 votos no Túlio Espíndola de Castro, 144 votos no Caetano Perlatti, 138 votos no Pádua Salles, depois 123 votos no Caíque, 136 que eu pulei no Tolentino Miralha, 124 na Carlota Meira Marcílio, que é no São José, né, a Carlota? Carlota é no Jardim São... No América. Depois, vamos agora pela ordem aqui, já que todos são abaixo de 100 votos. 51 na Alvarina Bizarro de Souza, que é lá no Jardim Odete. Jaime de Oliveira e Souza, que é no São José 25. 87 no Álvaro Fraga, ali no Jardim Carolina. 35 votos no Frei Galvão e 11 votos na Lúcia de Sampaio Galvão. 1 voto na João Pacheco de Almeida Prado. 8 votos no Mário Romeu Pellegrino. 25 na FATEC, 52 no Benedito Montenegro, 101 no Nicolau Piragine, que eu tinha deixado passar, volto aqui, né, 207 na Industrial, 48 no Saint-Exupéry, abaixo de 100 ainda, 36 na José Maria de Almeida Prado, 1 voto no Antônio Valdomiro de Oliveira, 5 votos no Antônio Teresino Mendes Peixoto, 56 votos na Helena de Castro Piragine e os 37 votos no Colégio Porto Alvorada. Essa, portanto, a votação do vereador Fernando Frederico em toda a cidade. A gente fez essa rápida análise aqui para vocês também acompanharam em casa, dando sequência a toda aquela cobertura, ampla cobertura que a gente deu tanto para os 17 vereadores eleitos como para os suplentes e os vereadores que surpreenderam no resultado da eleição. O Jornal da Câmara agora vai para um rápido intervalo. Na volta, a gente já começa a acompanhar, então, a primeira entrevista dessa série de 17 com os candidatos eleitos ou reeleitos, né, no caso do Fernando, ao cargo de vereador aqui em Jaú. O jornal vai para um rápido intervalo, a gente volta já um instante só. Não sai daí, não!
Todo cuidado é pouco na hora de enviar fotos, vídeos ou bater papo pela internet. Preserve a privacidade de sua família. É sempre hora de deixar a caixa d'água bem tampada. Tampada mesmo. Toda hora é hora de combater a dengue. Cuide da sua casa. Juntos somos mais fortes que a dengue. Jornal da Câmara de volta. Hoje a gente está recebendo o vereador Fernando Frederico, o vereador mais votado da eleição. De antemão, parabéns, Fernando, né? Primeira pergunta, você esperava essa votação tão expressiva, Fernando? Obrigado pela entrevista. Eu que agradeço a atenção. Na verdade, para ser bem sincero, eu acho que eu não esperava uma votação tão expressiva. Mas eu fiz essa análise, digamos assim, levando em conta apenas a minha campanha. Ela foi relativamente uma campanha modesta. Tive pouco tempo para trabalhar, para fazer campanha, né? Para pedir voto. Eu trabalhei todas as noites em faculdades, eu me afastei apenas de uma faculdade que eu leciono aqui em Jaú e os outros dias eu lecionava fora de Jaú, né? Durante o período do processo eleitoral eu tive 2 ou 3 congressos que eu fui palestrar em outros estados. Então são fatos que me deram a impressão assim, olha, talvez eu não esteja fazendo, como dizem por aí, o trabalho correto de um candidato, né? Mas na medida do possível eu fiz reuniões, eu pedi voto sim, mas a votação me deixou bastante satisfeito, né? Uma votação foi realmente bastante expressiva. Foram 3.414 votos, a maior parte desses votos aqui no centro, o que é considerado votos de centro, né? Que são votos importantes, fundamentais e às vezes até decisivos. Por isso que nós estamos aqui no centro da cidade, na frente da Câmara, e boa parte da população, até as pessoas que votaram em você, atribuíram essa votação expressiva pelo seu trabalho aqui na Câmara, porque querendo ou não, você era do partido da atual administração, rompeu com o partido, saiu do partido e foi o vereador, se não o que mais cobrou, um dos que mais cobrou e fiscalizou a administração. Isso sem dúvida também, né, Fernando? Foi um fator decisivo nesse resultado da eleição. Foi. Eu diria até, emendando o que você está dizendo, Boni, que a TV Câmara, por exemplo, hoje para mim ela é um grande instrumento de fiscalização daquilo que ocorre dentro da Câmara Municipal, das atividades desenvolvidas pelos vereadores. Então, eu diria que realmente a votação ela é um resultado, ela não deixa de ser um reconhecimento pelo trabalho realizado e ela é um resultado desse trabalho, né? Quer dizer, a população está dizendo, de certa maneira, quem estava com razão, quem não estava com a razão, né? Eu chego a dizer até, Boni, se me permite, que essa votação ela representa uma vitória do interesse público, né? Eu fui apenas um instrumento disso, poderia ter sido qualquer outra pessoa, mas ela é, na verdade, uma vitória do interesse público, uma vitória daquelas pessoas que dizem assim, chega para esse cenário político do Brasil de um modo geral. É justamente isso que eu ia falar. Eu pessoalmente não acredito em voto de protesto. Eu acredito que não só a sua reeleição, né, e essa votação expressiva, como também a eleição, a vitória do Rafael, não foi voto de protesto, mas foi justamente esse grito de chega, a gente precisa de político de verdade. Foi um voto pela moralização da política, né? E esse passo foi dado.
de certo modo, ele foi dado nesse mandato. Né? Ele foi dado com a discordância de várias pessoas, com a concordância de muitas. Né? A gente nunca pretende que as nossas opiniões sejam acatadas por unanimidade. A gente nem conta com isso, nem espera isso, nem deseja, na verdade. Mas é um fato que a opinião da população tem valido cada vez mais. Né? E o que é mais importante, o senso crítico da população, digamos que ela já está à flor da pele. Né? O senso crítico aflorou. Acabou aquela história de que você vai ali na casa da pessoa, ajuda com isso, ajuda com aquilo e pronto, chega, garantido. Acabou, né? Acabou, a população não engole mais isso. Se isso ocorreu por algum tempo, chega. Né? A gente está tentando determinar um marco. Olha, vamos mudar isso. Vamos transformar a política no Brasil todo. Vamos começar por Jaú. Né? A gente precisa começar. Eu tenho assim, não se muda o cenário político, não vai ser alterado do dia para a noite. Isso não vai acontecer. É um processo de mudança, é um processo de moralização. Ele é difícil, mas ele é possível. Alguém tem que dar o primeiro passo. Talvez a nossa geração não veja uma mudança radical, vai sim ver mudança, mas talvez não veja uma mudança radical em prol do interesse público ou pela moralização. Mas alguém tem que dar o primeiro passo. O que eu quero, o que eu desejo, o que eu tenho tentado fazer é dar esse primeiro passo. Né? Meu pai dizia algo muito importante que eu guardo até hoje. Siga os teus princípios, mantenha a ética, mantenha a honestidade, trabalhe sempre da maneira correta e sempre transparente. Pessoas que pensam da mesma maneira estarão ao seu lado. Pessoas que pensam da mesma maneira, aos poucos, se juntarão a você. Isso está acontecendo. Foi isso que acabou acontecendo, Fernando. Você estava falando, a gente estava até agora falando sobre a população não ser mais tão, vou usar a palavra, com perdão da palavra, tapada. Agora a população abriu a visão, eles enxergam a política de uma nova maneira. E aí nesse passo eu já incluiria, por exemplo, o Facebook, as redes sociais. Eu antes da eleição sempre falei que Facebook, rede social seria interessante, seria importante na eleição. E você, sem fazer a campanha que você estava dizendo, mas as pessoas que pensam da mesma maneira que você acabaram fazendo o quê? Se engajando voluntariamente na mesma luta Exatamente. Que você. Foi isso, né? Foi isso. Na verdade, a qualquer momento, em qualquer manifestação que a gente tenha feito ou que venha a fazer na Câmara Municipal, a opinião da população, a população de um modo geral vai adotar um lado, contrário ou a favor. Concordo com o Fernando, discordo do Fernando, concordo com o Frederico, como muitos têm chamado, discordo do Frederico. Mas isso é importante, eu tenho incentivado isso. Quando eu fiz reuniões durante a campanha, eu dizia para todos, estou aqui pessoalmente para que olhem na minha cara, né? Para que me conheçam e saibam depois me reconhecer na rua, pegar pelo pescoço e dizer assim, olha, você disse tal coisa na minha casa, e agora? Né? Qual é a tua posição sobre tal projeto? O que você pretende como política pública para a educação em Jaú? O que você vai cobrar? Você vai fiscalizar? Você não vai fiscalizar? Como que vai ser o seu procedimento? Então a população tem esse direito, o eleitor tem esse direito. Né? O vereador não faz favor nenhum quando ouve a opinião, quando ouve uma crítica. Ele é obrigado a ouvir uma crítica, seja ela qual for. A gente torce para que venham as críticas construtivas, não necessariamente concordando com a nossa opinião, mas que elas sejam construtivas, porque esse é o objetivo, é melhorar cada vez mais. Né? Então, nós estamos abertos a isso. O vereador tem que estar pronto para ouvir todo mundo, seja uma pessoa favorável à sua opinião, seja uma pessoa contrária à sua opinião. Né? Você sempre ouviu, né, Fernando, as pessoas, seja na rua, seja na faculdade, afinal de contas você é professor, essa sua interação com as pessoas também colaborou, né? Colaborou bastante, porque todo mundo percebeu que todos aqueles que me procuraram, me encontraram. Né? Todos aqueles que tinham algum problema, fosse ele referente a qualquer setor do público, né, do poder público, todos tiveram realmente um atendimento. Evidente que o vereador pode fazer é tocar
né, tentar ajudar. O vereador ele faz a intermediação entre a população e o Poder Executivo. É uma das funções do vereador, além da principal, de uma das principais, que é fiscalizar. Mas ele faz essa intermediação. E quando isso não era possível, digamos, de uma maneira consensual, de uma maneira amigável, né, o que a gente fazia era gritar, bater na mesa, bater na tribuna, né, ir para a imprensa, denunciar o Ministério Público, e a população entendeu que a atividade que a gente realizou foi em prol da população, na defesa do interesse público. Foi feito de verdade uma das funções do vereador, que é representar a população, ou seja, cobrar e fiscalizar. Exatamente. A cada vez que ocorre, a cada vez que se compra algo, Boni, sem pesquisar, você quando vai comprar uma camisa, você pesquisa preço. Eu faço isso. Eu cresci aprendendo a fazer isso. Cada vez que se compra algo com o dinheiro público sem fazer pesquisa, é o dinheiro da população que está sendo mal usado, né? Então, qual é o papel do vereador nessa história? Fiscalizar isso. Não deixar isso acontecer. Não deixar isso acontecer, denunciar quando se fizer necessário. Não solucionou amigavelmente? Denuncie. Tenhamos a coragem de denunciar. É isso que eu sempre tentei fazer, sempre tentei agir dessa maneira. Ou seja, não importa quem seja, não importa o partido, não importa de que lado está, se é de centro, se é oposição, se é situação, se é centro superior, centro-esquerda, não interessa, né? É o mesmo que votação de projetos na Câmara Municipal, né? Eu sempre disse isso durante esses 4 anos, né? Eu escondo o nome do autor do projeto. Por que eu escondo o nome do autor do projeto? Porque o que me interessa é o projeto, é o conteúdo dele. Não me interessa se o autor é de que partido ele integra, né, ou de que lado ele está. O projeto está evado de interesse público, o projeto interessa para a população, então isso vai ter o meu apoio. E isso tem que continuar ad eternum, né, para sempre. Né? Tá certo, Fernando. O Jornal da Câmara vai para um rápido intervalo. Na volta a gente vai saber então o que pensa o Fernando Frederico a respeito do seu novo mandato, que começa ano que vem. Um instante só. É sempre hora de deixar a caixa d'água bem tampada. Tampada mesmo. Toda hora é hora de combater a dengue. Cuide da sua casa. Juntos somos mais fortes que a dengue. Saúde é bom saber. Hanseníase? O que é isso? É uma doença causada por uma bactéria que ataca a pele, os nervos do rosto, braços, pernas e pés. Como a gente sabe que está com hanseníase? Olhe o seu corpo. Áreas que não suam, com perda de pelo e sensibilidade, manchas que não doem, caroços e inchaços podem ser hanseníase. Eu tive hanseníase, tratei e estou curada. Ministério da Saúde, Governo Federal. Jornal da Câmara de volta, a gente continua com o vereador Fernando Frederico. Vereador, como é que vai ser o ano que vem? O senhor foi mais votado, né? Mas pertence a uma coligação que foi liderada pelo PT, que venceu a disputa para o Executivo. E essa relação, o senhor é sempre crítico, né? E como a gente estava falando agora, fiscalizando tudo. Como é que vai ser a sua posição agora nessa situação, estando na situação? Nesse sentido do que você está dizendo, Boni, a minha posição ela é imutável. Repito, imutável não no sentido de que não possa mudar de opinião em relação a este ou aquele projeto, mas ela é imutável em relação ao procedimento que eu venho adotando durante todo esse mandato. Explicando melhor, o que interessa, o que deve prevalecer e pelo que eu sempre briguei, né, é o interesse público. Eu lembro que no primeiro dia, como vereador, no discurso de posse, que o juiz eleitoral pediu para que eu discursasse representando os demais vereadores, eu disse que ao adentrarmos nesta casa de leis,
deixemos do lado de fora os interesses particulares. Eu vou continuar cobrando e até exigindo isso, que nenhum vereador e nenhum membro do Poder Executivo traga para o serviço público, para o poder público, interesses particulares. Isso é inadmissível. É esse marco que eu quero fincar em Jaú, né? Chega de pensar nesse sentido, chega de pensar dessa maneira, né? Isso pode implicar em que situações, em que circunstâncias? Eu não vou ler o autor do projeto, eu vou continuar agindo dessa maneira. Interessa o projeto para a população de Jaú? Interessa? Tem o meu apoio. Não interessa? Eu não quero nem saber quem é o autor, né? Eu vou batalhar para que ele não seja aprovado. Então é isso que a população pode continuar esperando, não, afinal de contas foi isso que a população viu nesses 4 anos. Então é isso que vai continuar sendo essa a sua postura em relação à política na cidade. Não tenha dúvida disso. Eu disse isso para muita gente já e muita gente já veio me dizer assim, votei em você, doutor Frederico, porque acredito na sua postura, acredito no modo como o senhor agiu, acredito na maneira como você adotou determinadas medidas e em determinadas circunstâncias, muitas vezes, ou na maioria delas, adversas em relação à minha pessoa. Eu não tenho medo de represália, eu não tenho medo de perseguição política ou pessoal. Sofri isso nesses 4 mandatos, nesses 4 anos de mandato, e isso só me deu mais força para continuar o trabalho, né? Então, daqui para frente, né, eu diria, vai ser um reprise do daqui para trás, né? Se até agora eu agi dessa maneira, perseguindo o interesse público, né, e, consequentemente, perseguindo pessoas que pensavam apenas em interesses privados, eu continuarei dessa maneira nesse novo mandato. Fernando, agora só para a gente encerrar, como vereador e enquanto vereador, o que você vê como possível e viável para poder contribuir na cidade logo no início da próxima legislatura? Eu entendo absolutamente necessária, Boni, uma reforma administrativa no Poder Executivo. Essa reforma administrativa, ela não, eu diria não para inglês ver ou para dizer que reduziu isso ou reduziu aquilo, mas para tornar eficiente o serviço público prestado, o atendimento à população. Isso se faz necessário. Nós temos exemplos em setores da prefeitura. Existe chefe de seção ou chefe de setor que ele é chefe dele mesmo, ele não tem subordinado, né? Então, isso tem que acabar, né? Pode até continuar existindo o chefe de setor, mas será que é preciso colocar mais alguém para ele ter uma hierarquia, né? Ou é necessário tirar esse cargo de chefe de setor? Estou dando um exemplo, mas a estrutura administrativa da prefeitura hoje, ela conta com cerca de 300 cargos comissionados. Eu acho que uma reforma administrativa implicaria, sim, numa redução desses cargos de confiança, né? E mais do que isso, ela vai acabar implicando, no meu ponto de vista, né, uma reforma administrativa bem feita, numa redução de secretarias, né? Então, eu acho que esse é o primeiro grande desafio do novo prefeito e a Câmara tem que colaborar com isso, porque para que isso seja efetivado, tem que passar pela Câmara Municipal, né? O vereador ele vai ter que entender a necessidade dessa reforma administrativa, não importando, deixando de lado a questão partidária. Até porque uma reforma administrativa vai implicar em menos pessoas, né, empregadas na prefeitura em cargos de confiança. E os partidos vão ter que pôr a mão na consciência e dizer: estou colaborando com o poder público, estou colaborando com o município de Jaú. E esquecer um pouco, né, aquele pensamento exclusivamente partidário, né? Eu acho isso fundamental e, mais do que isso, essa reforma é importante que ela aconteça, Boni, no início do mandato. E por que no início do mandato? Porque depois que acomodou muita gente nos cargos, é difícil mudar, né? Foi o que aconteceu com a administração que está deixando agora, com o pessoal que está deixando a administração agora. Depois que acomodou, mesmo que prometa, que tente, não consegue, é muito mais difícil, né? Então, que seja feita uma reforma administrativa e que essa reforma ocorra no início do mandato. É isso que eu espero, vou tentar colaborar no estudo dessa reestruturação administrativa da prefeitura, da maneira que melhor convier ao novo prefeito, né? A sua equipe toda, vou tentar colaborar nisso e espero que realmente ela se efetive.
com o apoio da Câmara Municipal. A Câmara vai ter que entender essa necessidade. Com o apoio da Câmara Municipal, agora sim, a última pergunta que eu te faço. Fernando Frederico é candidato nato à presidência da Câmara? A única certeza que eu tenho, Boni, é que eu vou presidir a primeira sessão, porque isso está no regimento interno, que o vereador mais votado, ele preside a primeira sessão do ano. Essa é a única certeza. Para ser ou não presidente, é necessária uma decisão coletiva, né? Eu não gosto de tomar essas decisões de maneira precipitada. Eu não conversei com ninguém com nenhum vereador ainda sobre a presidência da Câmara, nenhum vereador eleito. É algo que eu gosto de fazer com calma. Eu não descarto a possibilidade. Acho que essa é a melhor resposta, né? Posso ser presidente? Posso. Posso ser candidato a presidente? Posso sim ser o candidato a presidente. Mas, repito, é uma decisão colegiada. É uma decisão do grupo do qual eu faço parte. Vamos sentar, vamos conversar, vamos ver se tem mais alguém com interesse em presidir a Câmara Municipal. Se eu não tiver o apoio dos meus pares, eu gostaria de saber o porquê, né? Enfim, jamais tomaria essa decisão de maneira unilateral, né? É uma decisão coletiva, mas eu realmente não descarto a presidência da Câmara. Tá certo, Fernando. Lembrando, a TV Câmara agora tem o sinal aberto e digital, ou seja, atinge muito mais gente, não só em Jaú, como também em parte da região. São 15 cidades até da região recebendo sinal. Fique à vontade para falar com a população da cidade, com esses nossos novos telespectadores. Até uma oportunidade para agradecer, né, novamente a votação expressiva que você teve. Eu agradeço a todos que confiaram na minha pessoa, mas quero ressaltar mais uma vez que foi uma confiança, na verdade, numa pessoa que serviu como um instrumento para fazer prevalecer o interesse público. Então, agradeço essa confiança depositada, tenho certeza absoluta que não vou decepcionar essa confiança e quero registrar que, uma vez eleito, eu não sou vereador de 3.414 pessoas que votaram em mim. Eu sou vereador do município de Jaú, vereador à Câmara Municipal de Jaú. Isso significa que eu represento mais de 130 mil pessoas, mais de 130 mil habitantes. E é possível mudar o cenário político no país, começando pela mudança aqui, em nosso município. Eu tenho certeza que isso vai acontecer e, caso não aconteça, estarei aqui para fiscalizar e brigar, Boni, se for necessário. Espero que isso não aconteça, mas enfim, é algo que eu desejo muito. É possível uma sociedade melhor e mais justa, e todo mundo pode contar comigo para que isso aconteça. Fernando, muito obrigado. Mais uma vez, parabéns. Essa edição do Jornal da Câmara vai terminando aqui. Lembrando que o vereador Fernando Frederico pode ser visto durante toda a programação da TV Câmara, mas falando ainda sobre eleições, em dezembro ele vai estar de volta aqui na TV, num Câmara Entrevista Especial, fazendo a mesma coisa que a gente fez ano passado, fazendo um balanço do seu ano enquanto vereador, né, e já falando de 2013. Muito obrigado pela sua companhia. A gente se encontra amanhã. Uma ótima tarde para você. Tchau!